Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Irmãos, irmãs, bom dia a todos. Hoje, então, nessa quinta-feira, dia 8 de maio, da terceira semana da Páscoa, vamos fazer a reflexão do Evangelho do dia, João 6, versículos 44 ao 51. Não deixe de dar o seu gostei para essa meditação, reflexão, para compartilhar, enfim, incentivar o nosso canal também a crescer um pouquinho mais, sempre mais. Vamos iniciar, então, agora a nossa reflexão. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João, glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrai, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão discípulos de Deus. Ora, todo aquele que escutou o Pai e por ele foi instruído, vem a mim. Não que alguém já tenha visto o Pai, só aquele que vem de junto de Deus viu o Pai. Em verdade vos digo, quem crê possui a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram maná no deserto e, no entanto, morreram. Eis aqui o pão que desceu do céu. Quem dele comer nunca morrerá. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne, dada para a vida do mundo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Bem, irmãos, hoje o Evangelho trata desse tema que vem seguindo aí desde ontem. Um texto profundo, místico, uma revelação que Cristo faz como pão vivo descido do céu. A expressão que ele usa entre aspas aqui tem um significado muito profundo. E tem a questão que está ligada aqui nesse momento da revelação de Cristo sobre o chamado do Pai e a liberdade humana, que é uma espécie de conversa e diálogo entre o Pai que chama e a vontade que responde. Versículo 44. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrai. Fecha aspas. Aqui está o paradoxo. Por um lado a graça divina, por outro lado a resposta humana. Como é que a resposta humana ensaia fazer o seu discurso diante da graça divina? Isso é o mistério do arbítrio humano. Porque o Pai nos atrai, mas ele não vai arrastar ninguém, nem forçar ninguém a ir atrás do Filho de Deus, né? Crer nele, contra a própria vontade. Então, respeita-se a liberdade, mas ele fez ressoar a sua voz. Deus faz ressoar a voz, faz um convite através desse chamado, mas não vai arrastar ninguém, forçar ninguém. Versículo 41, versículo 45, entre aspas, todo aquele que escutou o Pai, escutou. Então a palavra é muito clara, ressoou a voz de Deus, escutou. Porque a fé é um dom em sincronia com a graça de Deus, não vai funcionar de outra maneira. E Santo Agostinho disse muito claramente: Deus que te criou sem ti, não te salvará sem ti. Entre aspas, quer dizer, a graça supõe a natureza. E Jesus fala também no versículo 45, da que Deus instrui, aqueles que creem nele e creem no Filho. Todos serão discípulos de Deus, entre aspas. Ser discípulo não é só seguir regras. Não estamos falando de religião, de regras, participar de algum clube onde a gente segue regras. Mas é uma escuta íntima do Pai. Não é só seguir regras da religião. É deixar-se modelar pela palavra de Deus. E Jesus, ele se apresenta aqui como o pão da vida, que é uma grande revelação impactante, no versículo 48, contrastando com o maná do deserto, que era um pão que alimentava fisicamente, mas o povo do deserto morreu no deserto. A gente sabe muito bem que foi lá que eles ficaram, sepultados. Sustentou o corpo, mas não evitou a morte. E não vai evitar também a morte espiritual, que é a segunda morte. Porque o maná era um símbolo passageiro, Jesus é a realidade eterna, que é o pão vivo. Versículo 51. O pão que eu darei a minha carne, dada para a vida do mundo, entre aspas. Quer dizer, a união íntima com sacrifício de amor. Aqui temos que pensar nessa união mística com Cristo. E a gente pensa aqui na Eucaristia, onde a gente assimila pouco a pouco, com a nossa conversão, a gente vai assimilando Cristo em nossa vida. É pela conversão, que é o desafio que temos em nossa vida. Mas é de fato um convite a se entregar a crer, a buscar o Cristo. Jesus, ele não força ninguém a segui-lo, a gente sabe muito bem. Temos a passagem daquele jovem rico, que não foi capaz de seguir a Cristo, por exemplo. Ele estava livre para seguir seu caminho, foi o que ele fez. Mas a gente precisa acolher a sua presença em nossa vida, deixar-se alimentar pela sua palavra, deixar-se alimentar pelos seus gestos, deixar-se alimentar pelo seu espírito, etc. Então a gente tem que estar aberto, tem que estar dócil, tem que estar disponível diante de Deus. Então a reflexão poderia ser, a pergunta importante hoje é: o que significa comer o pão da vida hoje para nós? Será que ele, de fato, Cristo habita no centro da nossa vontade, dos nossos desejos? Será que Cristo realmente ele dá sentido de vida para nós?
Pensemos nessa realidade, que o desafio nosso é a conversão. Conversão para a palavra de Deus, esse é o grande desafio. Mas a gente não deve desanimar, nem parar diante das dificuldades, obstáculos que temos em nossa vida. Vamos pedir a bênção de Deus nesse momento, vamos concluir. Não deixe de dar o seu gostei para esse vídeo e de compartilhar. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Fiquemos em paz, o Senhor nos acompanhe, graças a Deus.